E a queda nos preços do trigo ao longo de 2025 tem desestimulado o plantio no Brasil e ampliado a dependência de importações. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse cenário, com o pesquisador do CEPEL, Lucílio Alves, que já está aqui ao vivo. Lucílio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Lucílio, o que puxou essa desvalorização aí? Mercado internacional, excesso de oferta? O que vocês analisam? Carolina, na verdade, em 2025, a gente teve dois cenários diferentes em termos de preços, né? Um primeiro momento de recuperação ou certa estabilidade no primeiro semestre, especialmente, em virtude ali dos baixos estoques, o que deu aí uma certa sustentação às cotações, inclusive, ou mesmo assim, né, não houve uma certa atratividade aos produtores. Na verdade, a área reduziu de forma expressiva no Brasil com o cultivo no primeiro semestre de 2025. Na sequência, a gente teve uma junção de fatores, né? Do ponto de vista interno, as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento das lavouras e o ganho em produtividade superou, inclusive, a perda em área, e isso fez com que a oferta subisse ligeiramente em relação a 2024, o volume de colheita praticamente igual a 2024, mas ao mesmo tempo a gente teve um crescimento das importações, e essas importações sendo favorecidas pela atratividade em termos de cotações no cenário internacional. A oferta mundial também foi recorde, a oferta argentina foi expressiva, a relação estoque-consumo em nível mundial está extremamente elevado, e isso ajudou a derrubar as cotações internacionais. Esse cenário foi refletido também na Argentina, com preços menores, com oferta maior e redução das retenções, inclusive, né? E isso favoreceu o crescimento das importações. Então, a disponibilidade de produto no mercado interno subiu, favorecido muito, de novo, pelo ganho das importações. Nós fechamos 2025 com importação de 6,9 milhões de toneladas. Esse é o maior volume importado desde o ano de 2013, então o maior volume de importação em 12 anos, né? E considerando que a produção doméstica ficou ali na casa de 8 milhões de toneladas, é um patamar aí que a gente subiu bem nos últimos anos, né? Saindo de 5,5, 6 para até, na verdade, a gente já teve produções de 10 milhões e meio de tonelada, mas agora se estabilizando em 8. Então, essa junção de uma produção relativamente estável no Brasil, diante do ganho de produtividade, com o crescimento das importações a preços menores, derrubou as cotações no mercado interno. Então, isso abre um ambiente, efetivamente, para 2026, de expectativas aí de não muita recuperação de preços, né? E, portanto, não há uma expectativa também de uma recuperação diária com a cultura a ser cultivada no primeiro semestre de 2026. Lucílio, e por que o preço do pão, por exemplo, não está caindo? O preço das farinhas cederam também, mas eles não cedem na mesma intensidade. Isso é normal. Nós temos, quanto maior o elo de transações entre o produtor e o consumidor, menor o impacto das variações de preço da matéria-prima ao produtor sobre o preço do consumidor. Então, no caso do trigo, nós temos a produção, nós temos o beneficiamento, nós temos o moinho, do processamento do trigo, nós temos os diferentes derivados, diferentes tipos de farinha, essas farinhas, consequentemente, indo para o atacado, do atacado ao varejo, do varejo indo para as padarias, e daí sim, né, a padaria ou vamos dizer, os supermercados também oferecendo os pães aí aos consumidores. Então, são vários elos, em cada um dos elos há acréscimos de outros custos, que não a matéria-prima trigo lá do início, né?
e, portanto, o peso sobre o custo final acaba sendo reduzido. O custo do trigo ou da farinha sobre o preço do pão acaba sendo reduzido e o impacto das variações também é menor. Mas o preço das farinhas vem sim sendo impactado, decrescendo, não na mesma intensidade do que se observa no campo efetivamente. E com menos trigo aí sendo plantado, o Brasil tende a aumentar a dependência de importações? Esse cenário traz riscos aí para o abastecimento ou para preços ao consumidor? Não há um cenário de desabastecimento. Veja, a gente tem, segundo a Conab, uma demanda próxima de 1 milhão de toneladas por mês. E nós temos uma produção equivalente a 8 milhões de toneladas, portanto, a 8 meses. De qualquer maneira, tem uma questão de qualidade, né, do trigo, efetivamente, e aí uma preferência dos moinhos em importar para fazer uma mistura com o produto doméstico e ter a matéria-prima ou as farinhas adequadas para os diferentes derivados. E isso acaba depreciando parcialmente as cotações no mercado doméstico. Não há um cenário de desabastecimento, inclusive porque as importações crescentes, ou na casa, nós temos uma demanda na casa de 12 milhões de toneladas, uma produção na casa de 8. A importação fechou 2025 na casa de 7 milhões, 6,9, então 7 milhões de toneladas. Arredondando, somente com importação mais a produção, nós temos 15 milhões de toneladas para uma demanda de 12. Então, tem esse excedente. E esse excedente acaba sendo exportado, né? O Rio Grande do Sul, especialmente, acaba exportando 2 milhões e 300 mil toneladas todo ano, exatamente para fazer um equilíbrio em termos de escoamento deste excedente. Nós fechamos o julho de 2025 com um estoque extremamente baixo, um estoque aí para poucas semanas. Na verdade, a gente vinha de 2024 com estoque baixo, fechamos 2025 com estoque um pouquinho maior, e a expectativa para julho de 2026, quando fecha o ano, né, o ano safra, é de um estoque aí para 9 semanas, então para mais de 2 meses, considerando já exportações superiores a 2 milhões de toneladas. Então, ao contrário, né, eu acho que a grande preocupação é ao produtor e não ao consumidor, porque os preços atuais não remuneram, portanto, não há expectativa de crescimento diária, mas pelo menos em termos de oferta para o primeiro semestre de 2026 está relativamente equilibrado. O mundo tem bastante produto disponível, as importações devem ser o ponto de equilíbrio aí, para fechar a balança de oferta e demanda doméstica. E esse recuo no plantio acontece em todas as regiões produtoras ou tem alguma área específica? Não, a região sul é a mais relevante em termos de área e de oferta, claramente, né? A gente vem observando ao longo dos anos um crescimento do cultivo em termos de cerrado, ou saindo das regiões tradicionais do sul, mas a redução vamos dizer, é muito mais intensa na região sul, uma vez que o produtor acaba, né, diante do grande volume, né, do grande peso, né, de área para a região, é o que acaba sendo impactado, né? Como a área é bem menor no cerrado ainda, né, pelo menos até esse momento, a redução não é da mesma intensidade e os produtores acabam tendo aí um canal de escoamento um pouco diferente, né, do que os da região sul. Mas para a região sul, o trigo é uma cultura de alto risco, né, em virtude de clima e em virtude de preços, especialmente, e produtores muitas vezes, na maioria das vezes, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acabam deixando a área sem uma cultura comercial na segunda safra, no período de inverno, em detrimento do cultivo de trigo, né? O risco é tão alto que é preferível, em boa parte dos casos, não ter uma cultura comercial, não ter o trigo, e sim uma cultura ali de cobertura verde ou algo nesse sentido. Lucílio, acho que é isso. Algo mais para finalizar?
Não, eu acho que esse é o grande ponto, né? O trigo é o risco que a cultura leva a uma dificuldade de crescimento do seu cultivo e, portanto, uma grande dependência, né, das importações. E é difícil encontrar uma política pública aí que mantenha essa atratividade ao produtor, né? Uma atratividade ao produtor e que tenhamos aí um produto de qualidade para as indústrias efetivamente. O governo está tentando intervir via PEP e PEPRO, né? Tivemos leilões na última semana do ano ali, na verdade antes do Natal, ofertando prêmio, buscando escoamento para 235,4 mil toneladas. Ainda é uma intervenção muito pequena sobre, né, um consumo de 1 milhão no mês, e não é isso que deve reverter a atratividade aí para o produtor. Então, é algo que o Brasil precisa olhar e ainda não encontrou um caminho, né, de uma política que mantenha o crescimento diário e a menor dependência das importações. É isso, Lucílio. Obrigada pela participação, pelas informações por aqui, viu? Disponham. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.